Olá, novamente. Vamos agora. No outro vídeo eu falei um pouquinho da fisiologia da micção, né? Como que funciona aí o armazenamento da urina e o esvaziamento da nossa bexiga. Vamos falar um pouquinho agora da incontinência urinária. Então, o que que acontece? Então, relembrando, a bexiga está lá com a musculatura relaxada, recebendo a urina, a uretra com seu períneo fechadinho, tá tudo contraído e fechadinho para que essa urina fique lá dentro da bexiga e no momento, no local adequado, a bexiga contrai, o períneo relaxa, a uretra abre e a gente esvazia a bexiga, certo? Porém, o que que acontece? Dependendo do esforço que a gente possa apresentar, então, por exemplo, numa tosse, num espirro, numa crise de espirro, numa atividade física de alto impacto, corrida, pular, jump, esse tipo de atividade mais intensa, pode acontecer dessa pressão aumentada no abdômen, né, pelo impacto, pela tosse, pelo espirro. Essa pressão é transferida para a bexiga. Porém, essa pressão não é transferida para essa uretra. Então, o que que acontece? Vem uma pressão muito intensa na bexiga, a uretra que está lá fechadinha não suporta esse aumento da pressão, acaba abrindo um pouquinho e tem o escape do xixi. Quando o esforço passa, então você parou de tossir, parou de espirrar, parou a atividade física, essa pressão extra foi embora, a bexiga volta ao normal, a uretra fecha e fica tudo bem. Então, o escape ele acontece na hora do esforço, tá? Por essa pressão aumentada no abdômen, tá certo? Esse tipo de incontinência a gente chama de incontinência urinária de esforço, porque precisa desse esforço maior para ocorrer a perda de urina. E aí, geralmente, a perda de urina é uma gota ou um jatinho, aí depende do grau de incontinência e do grau do esforço também. Né? Às vezes uma tosse vai ser um pouco menos, numa atividade de alto impacto um pouco mais, tá? Relembrando sempre, perder urina nessas situações pode até ser comum, mas não é normal. E não é normal em nenhuma idade, tá? Não é normal na juventude, nem quando a mulher tá num pós-parto, 40, com 50, nem na menopausa e nem na terceira idade. Isso existe tratamento e é super importante fazer para que não piore a situação, tá? Então, qual que seria o tratamento? Então, vamos pensar, se a gente tem uma pressão aumentada dentro da barriga, que é transferida aí para essa bexiga, eu preciso com que essa uretra, esse períneo, fique mais fechadinho, tenha mais força para superar essa pressão da bexiga, manter a uretra fechada e mesmo com todo esse esforço e essa pressão aumentada, não haja escape de urina. Como que a gente faz isso? Fazendo fortalecimento da musculatura do períneo. Porém, muita atenção, né? Ainda mais em momentos aí que a gente está em quarentena, não se tem muito atendimento, a gente não consegue fazer o atendimento presencial. Atenção aos atendimentos online. Se a fisioterapeuta conhece o períneo da paciente, já fez uma avaliação, sabe como é esse períneo, ela consegue conduzir uma sessão. Agora, se eu nunca vi o seu períneo contrair, nunca avaliei essa musculatura, é impossível eu tratar. A gente tem um alto índice de mulheres que não sabem contrair o períneo e elas contraem de forma errada. Pode fazer uma contração contrária, expulsando essa musculatura para fora, fazendo uma pressão ainda mais aumentada no abdômen, ou não fazendo contração nenhuma, contraindo o glúteo, o abdômen, coxa e não tratando o períneo. Então é impossível fazer um tratamento para incontinência urinária, para sexualidade, pompoarismo, o que for, sem eu conhecer esse períneo, tá? E só os fisioterapeutas pélvicos especialistas é que tem essa formação. Tá? Então, a gente vai avaliar esse períneo, vai entender se tem força, se tem resistência, se tem função, porque não adianta ser um períneo forte que não entendeu o porquê que ele tem que ser forte, né? A gente devolve a função desse períneo, que é qual? Eu fazer o fechamento dessa uretra em momentos, por exemplo, de aumento de pressão abdominal, tosse, no espirro, na atividade física e tudo mais.
tá? Então o tratamento, a primeira coisa que envolve é uma avaliação e depois a gente, de acordo com o que a gente encontrar nessa musculatura, a gente vai propor um ganho de força, um ganho de resistência, uma automatização dessa contração no esforço e toda a função desse períneo, tá? E todo o lado comportamental que a gente vai avaliar, que aí depende de cada paciente, de que situação ela perde essa urina. Tá? Então esse é o que a gente chama de incontinência urinária de esforço, que hoje a gente considera a fisioterapia pélvica como a primeira linha de tratamento. Existem outras, né? Existe o tratamento cirúrgico, tratamento medicamentoso, porém a fisioterapia hoje entra como a primeira linha de tratamento. E mesmo que for um caso cirúrgico, quando você tem um períneo, o que é o períneo? É o chão da nossa bacia. Né? A gente tem um períneo forte, que sustenta os órgãos no lugar certo, que faz o fechamento adequado, a gente vai ter uma resposta cirúrgica muito melhor. Porque o índice de recidiva, o que é recidiva? É quando a gente opera ou tem algum problema, né, alguma doença, e ela volta depois de alguns anos. É muito alto. Então, quando a gente faz todo esse trabalho para deixar esse chão adequado, forte, funcional, a resposta cirúrgica também vai ser muito melhor, tá? Então, a fisioterapia realmente é um tratamento excelente nos casos de incontinência urinária de esforço. Existe também um outro tipo de incontinência que o que ocorre quando a bexiga, nessa fase de enchimento, que eu falei para vocês que ela deve estar relaxada, ela tem contrações, como se a gente estivesse dando essa informação para ela, como se a gente estivesse no banheiro, só que a gente não tá. Então aqui no dia a dia, e por algum motivo ela vai lá e contrai. E às vezes essa uretra não sustenta essa contração, aumenta esse aumento de pressão da bexiga e há um escape de urina. Muitas vezes nesse caso o escape de urina é ainda maior, porque é como se ela tivesse feito xixi, porque é a contração da bexiga esvaziando toda a bexiga. Tem paciente que sente dando risada, às vezes é uma urgência que ela tem a sensação, então a bexiga tá lá enchendo, a pessoa tá tranquila, sentindo a bexiga sem muito volume, e de uma hora para outra ela tem uma sensação como se tivesse com a bexiga muito cheia e ela tem que sair correndo para ir ao banheiro e não tem esse controle, às vezes há o escape antes mesmo de chegar ao banheiro. Então esse tipo de incontinência a gente também trata com os exercícios perineais, os exercícios do períneo de fortalecimento, para que na hora dessa contração involuntária que a gente chama da bexiga, no momento inadequado, no momento da fase de enchimento, a gente consiga ter um períneo forte o suficiente para inibir essa contração, né? Além disso, a gente pode entrar também com outros tipos de tratamento, não só os exercícios, mas tem as correntes elétricas, tem os aparelhinhos de massageadores, então tudo a gente vai avaliar, olhar cada caso e indicar o melhor tratamento, tá? Mas esse outro tipo de incontinência também, muitas vezes é necessário utilizar alguma medicação associada, né? Que aí é o médico ou o ginecologista, uroginecologista ou urologista que vai prescrever. E a gente vai fazer um tratamento em conjunto, que é sempre o ideal, né? Estarmos sempre trabalhando em prol da melhoria dessa paciente. Então, e existe a paciente que infelizmente tem os dois tipos de incontinência, né? Então ela pode apresentar tanto essa contração involuntária da urina no momento, contração involuntária da bexiga, perdendo a urina, né, nesse momento que está enchendo, ou também apresentar incontinência urinária por algum esforço. E aí a gente vai tratando essa paciente, tá? Dando consciência da musculatura, fazendo fortalecimento, trabalhando um pouquinho de fibra rápida, trabalhando resistência, para que ela consiga ter essa condição de controlar a sua bexiga. Que, como eu falei para vocês no primeiro vídeo, apesar de ser um aparelho involuntário, ele depende do nosso controle para que ele funcione na hora certa e adequada, tá? Eu sei que é um pouco complexo essa questão, então o que tiver de dúvida, manda que a gente vai respondendo, porque eu sei que daqui a pouquinho a gente já vai estar junto novamente. Um beijo e até o próximo.